Bitcoin, dólar, gráfico macro, perspectiva mensal, linhas horizontais em azul, marcações dos halvings. No momento que nós estamos, gráfico mensal, últimos movimentos. Nós tivemos desde o último halving os seguintes movimentos: 1, 2, 3. Estamos em busca desse próximo movimento. Se ele pode ser de queda e continuação, é o mais provável, na minha opinião, tá? É claro que falta um fator econômico, mas a gente sabe que eles dão um jeitinho disso acontecer. Covid que o diga, né? Então vamos dar um zoom um pouco mais. A gente já tem uma noção aqui da última pernada que o Bitcoin deu até hoje. Vocês podem ver, ó, 100%. E aqui o início. Eu vou pegar, desconsiderar essa queda do Covid aqui, ver se esse gráfico está correto. Certo. Beleza. Então a gente tem aqui 100%. A gente teve essa retração aqui que excedeu, tá? Mas seguimos aqui uma linha na areia, uma linha de tendência, se vocês enxergarem comigo aqui, ó. Depois do grande ciclo, eu vou começar a contar esses pontos marcados com uma linha extensa. Vocês podem ver, ó, nós estamos seguindo esse raciocínio. Então, nesse raciocínio de alta, tá muito barato, tá? Nesse raciocínio, é claro. Então, o que a gente vai dar um zoom agora no semanal? Olhando no semanal, deixa eu retirar aqui alguns desenhos que estão atrapalhando, colocar as perspectivas de desenho gráfico, mais volume. Vocês podem ver aqui embaixo o volume, né? O gráfico é semanal, e aqui nós já temos um pequeno desenho gráfico. Nós temos aqui uma longa bandeira, tá? Eu vou pegar aqui até ali, considerando todo o movimento, e vamos reproduzir essa bandeira aqui do fundo até o próximo topo. Bitcoin 145 mil, possível alvo pós-halving, novo topo histórico. Beleza. Bom, vamos desenhar aqui essa bandeira então, tá? Ela tá bem clara. Vamos colocar ela no semanal. Aqui foi o halving, tá? Então nós vamos puxar aqui uma e secundária aqui, duas, tá? Deixa eu só ajeitar aqui essa bandeira. Perfeito. Perfeito. Então, como vocês podem ver, uma forte zona de liquidez aqui em cima, tá? Deixa eu pegar aqui só o instrumento certo. Aqui tem muito dinheiro aqui, tá? Como vocês podem ver. Então aqui é um order block, sem dúvida, tá? Mais conhecido como OB. Order block. A gente botar um bloco de propulsão aqui, ele não marcou, mas a gente já pode descer um pouco mais o gráfico para o diário. Olhando aqui no diário, né, desde o halving até então, o que a gente tem é o valor do halving sendo marcado aqui, ó, como a zona que nós estamos testando agora. Então pode-se dizer que o Bitcoin está nos patamares de onde estava quando teve o halving, tá? Após isso tivemos quedas de até 22%, tá? Vamos acompanhando. Então deixar essa zona aqui como a zona do halving. Bom, vocês podem ver que marcou um bloco de propulsão aqui em cima, tá? Após esse bloco ele tende a buscar novamente. Vocês podem ver que a gente não pegou nem o bloco e nem o topo do nosso canal, o que é estranho, tá? Pode ser pelo momento econômico, né, versus
influencia bastante. Olha o tamanho dessas velas, tá? Aparentemente, no primeiro olhar, parece que o percurso vai buscar aqui o fundo, tá? Marcando um pouco de medo, né? O extremo medo do mercado. Beleza. Bom, a gente tem um order block aqui, vou deixar um pouquinho mais apagado, quase sumindo. Ok, fraquinho. Vou aumentar aqui a linha externa dele. Ok, como vocês podem ver aqui, tem um order block. Ok, mais um bloco de propulsão. Então a gente tem aqui uma grande quantidade de contratos aqui. Eu não lembro o indicador aqui para colocar para vocês qual o indicador que marca esse calor aqui, né? Mas se vocês trabalharem com outros sites, vocês vão encontrar. E o que eu imagino? Vamos lá, olhando aqui o Bitcoin, usando o Path. Cadê o Path? Aqui. Desde esse momento que formou esse order block, nós tivemos os seguintes movimentos: halving, tá? Repara uma pequena indecisão aqui, mas com conclusão lá no fundo. Vou marcar esse ponto como o fundo que foi feito pelo halving. Após o halving, né, o primeiro fundo que foi alcançado. Depois desse fundo foi aquele topo. Então, memória do gráfico após o halving, esse fundo, aquele topo. Depois a gente veio testar esse fundo aqui, tá? E a gente não venceu, deu uma leve rompida, mas enganando, voltamos ao topo, tá? Aqui mais uma vez, olha, chegando ali na zona do halving e agora abusando um pouco mais, podendo chegar até aqui, mais um short squeeze, marcando aqui o ponto mais fundo até agora dessa acumulação aqui de Wyckoff aparentemente. Viemos aqui, não alcançamos o topo, mais embaixo novamente. Eu me pergunto por que não foi aqui, né? Porque deixou algo lá em cima e agora ao chegar aqui soltou. Então o que eu imagino que aconteça? A gente venha capturar essa liquidez aqui primariamente, tá? Capturando essa liquidez aqui em cima, a gente pode pensar em sim em possível queda, mas o tempo está a nosso favor. Quanto mais se gasta tempo fazendo esses movimentos, menos tempo temos para cair. Afinal, esse é o trimestre de halving, o último trimestre do ano costuma ser positivo, tá? Então o último dia do mês não vai me botar uma vela gigantesca, mas pelo menos nas últimas semanas o jogo pode virar completamente, tá? No final das contas, esse mês pode terminar positivo. Quando eu olho aqui o gráfico mensal, a gente já começou aqui hoje, dia 1º, já começou dando aqui uma quedinha. Já no primeiro mês, no mês de outubro, já começou testando 3 a 5% de queda, tá? Se a gente não explorar mais o fundo disso, essa vela pode deixar para vir e começar a trabalhar para cima, tá? Que é o que a gente quer ver. E no fim das contas, imagino, os dados nos mostram que esse candle aqui terminará branco até o fim do mês, tá? Mesmo que sutilmente. Então, voltando aqui em semanal, diário, nós temos o seguinte desenho aqui, como vocês podem ver, tá? Eu vou marcar aqui topo e fundo do topo histórico, topo e fundo feito após o halving, perdão, como pontos de memória do gráfico, tá? Então o primeiro é esse aqui, vou marcar aqui pela zona amarela, ok. O segundo, o secundário, foi o topo que foi feito aqui, que eu já considero como uma zona de order block, certo? Então olha, repara como ele vai buscar a liquidez nesse order block toda vez que ele acha o fundo, né? Isso ainda não aconteceu, então é isso que eu imagino que vai acontecer. Veio buscar esse order block e se for para ser negado, isso vai acontecer lá na frente, tá bom? Então, seguindo esse raciocínio, a gente veio caindo até esse momento que a gente achou um fundo um pouco mais drástico e automaticamente já não fizemos mais um fundo inferior. Então o que a gente tem aqui aparentemente é um primeiro topo e fundo, né, mostrando uma pequena tendência de alta, tá? Então, seguindo esse raciocínio da linha, a gente teve aqui, ó, um rompimento aqui da 38, voltando para a Golden Zone de Fibonacci, jogando para o topo, mas ainda vindo buscar alguma coisa aqui no fundo, tá? Aplicando aqui um pouco da teoria aqui de Smart Money Conception, a gente sabe aqui que nessa sequência de 3 velas a gente
gente acaba deixando entre o gap da segunda vela, o pavio da segunda vela para a primeira, deixando uma forte vontade de comprar, ou uns contratos atrasados, né? Uns contratos que ficam para trás. Então vamos marcar isso aqui como um pequeno order block no gráfico já menor, que é esse daqui, o gráfico de diário, OB, tá? Beleza. Aqui, OB. Esse azul aqui que eu quero desconsiderar. Não, ok. Não sei onde eu enfiei esse OB aqui. Deixa eu tentar com a seta. Ok. É isso que eu quero tirar. Perfeito. Perdoe-me aqui a confusão. Colocando aqui então, a gente tem o seguinte: nós temos aqui o rompimento, efetuando aqui o choque dessa linha de tendência aqui, negando aqui nossa tendência de alta, de queda na verdade, que estava imediata. Então, localmente falando, nós estávamos fortemente caindo. Não fizemos o choque ainda lá em cima, mas foi realizado aqui no curto prazo o choque, que seria por volta dos valores aqui de encontro com, tá vendo? Tudo conflita com o ponto que a gente está imaginando que o preço vai buscar, até mesmo para que, se possível, para que, se tiver de fato o interesse de uma queda mais forte, vir ocorrer após essa captura de liquidez aqui em cima, tá? Assim como todas as vezes que foi lá em cima e assim tomou de fato um rumo contrário, mostrando como um forte bloqueio. Então atenção aqui nesses pontos. Agora, considerando aqui os fundos ascendentes, né, a gente tem aqui uma sequência boa de velas, mas um order block ficou para ser capturado. Aqui é a zona de onde fizemos o fundo do nosso o primeiro fundo após o halving, tá? Ele foi testada a plasticidade dele até aqui, depois mais uma vez até aqui. Imagina que toda essa zona aqui não seria trabalhada com muita clareza, tá? Então a gente separa aqui a parte de cima como a parte de baixo nas zonas de grande quantidade de contratos, tá? Ou order blocks. E olha como concorda com o que eu falei com vocês de 3 velas. Olha, vela 1, vela 2, vela 3. Então a gente trabalharia com o trocar da vela 2 para a vela 1 como uma zona de maior interesse, tá? Dos players, porque foi deixada para trás essa zona de preço sem haver um reteste. Então reteste 1, teste 2 muito bem executado, teste 3, eu acho que aqui a gente já começa a fazer um ombro, cabeça a ombro, para futuramente começar a trabalhar com a alta, tá? Então, olhando aqui mais de perto, ó, ombro, cabeça, ombro. Aqui a gente já pode ver um padrão explosivo, que vocês sabem que não é de uma vez, não é assim que funciona o mercado. Ele vai, percebe-se que vai, volta, captura a liquidez, para aí sim poder trabalhar uma alta mais parabólica ou buscar os topos ali, ainda não as altas parabólicas, mas buscar os topos aqui do nosso canal, como eu disse, realizando essa liquidez e mostrando para o mercado se a gente tem força ou não para passar aquilo ali, tá? Então eu acho que está um pouco cedo para passar, mas de fato alcançá-lo é algo muito plausível. Então vamos aqui, o que imagino que vai acontecer nos próximos dias? Vamos considerar esse desenho, esse último desenho realizado aqui, tá? Ombro, cabeça, ombro, e imaginar isso aqui como uma perna de crescimento, tá? Então vou parar por aqui. Então, imaginando que agora a gente vai ter aqui, após o ombro, cabeça, ombro invertido, a ascensão, né? Nós vamos buscar aqui na última pernada, tá? Fibonacci aqui. Bom, no primeiro ponto a gente pode ver que a gente não pode passar daqui de 38, tá? Senão a gente começa a dar os primeiros sinais, né? Mesmo que micro, de que as coisas estão indo contra, tá? Mas a perna como um todo seria esta aqui, e a gente está praticamente na Golden Zone, tá?
muito interessante. Se vocês verem também, somado com o Order Block, a gente tem o bloco de ordem mais a Golden Zone aqui de Fibonacci, marcando justamente o ponto de recusa, tá? Então, o que a gente pode ver aqui é movimentação para ir buscar aquele topo que eu falei, beleza?